A gente volta aqui a falar sobre a recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar, que afirmou hoje, que firmou esse acordo com os seus principais credores para a apresentação desse plano de recuperação extrajudicial. No valor total do acordo, sendo de 4 bilhões e 500 milhões de reais. E a gente vai entender melhor esse cenário com a Ana Paula Tosi, que é CEO da AGR Consultores, que já está aqui comigo. Ana Paula, minha querida, muito bom dia para você. Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite para comentar um assunto que saiu agora há pouco. A gente trouxe aqui em Breaking News na nossa programação. Seja bem-vinda aqui. Ana, eu quero já começar tentando entender com você o quanto que isso revela para a gente da situação da estrutura financeira da companhia. Na tua avaliação, há uma fragilidade no modelo de negócios do Pão de Açúcar? Ou isso realmente é um problema pontual de estrutura financeira para que o novo gestor consiga realmente executar planos, Como que você lê agora essa decisão do Conselho da Companhia? Bom dia. Bom dia, é uma honra estar aqui com você hoje. Estou falando aqui de Houston, nos Estados Unidos. Estou indo pro evento aqui em Austin, no SXSW, para a gente falar tudo de varejo. A história do pão, acho que a gente tem que olhar isso desde o ano passado, tem sido feito um trabalho de busca de eficiência operacional, tem sido feito um trabalho de busca de reestruturação dos modelos, Então, se a gente for olhando desde o ano passado, quando a família Coelho Diniz assume a liderança do GPA, ele já assume com uma agenda, de reestruturar, e aí contrata um CEO novo. A gente tem aí um CEO que está há pouquíssimo tempo no cargo, um CEO com viés de eficiência operacional e controle de custos, e que busca, na verdade, um resultado operacional positivo, que foi alcançado, que eu acho que é importante dizer. A situação do GPA hoje é uma situação de resultado operacional positivo, mas não suficientemente positivo para que possa transformar o resultado em lucro, e não suficientemente positivo que possa pagar o custo ou o carregamento dessa dívida. Então, a gente entra em 2026 com um volume grande de vencimentos para o ano, e um custo de dívida no mínimo que a gente está falando aí, um custo de dívida superior a 15% ao ano, que é o CDI, que está comendo toda essa capacidade de geração de caixa. Então, o momento ele é propício para fazer uma recuperação extrajudicial, recuperação que vai dar para o GPA em 90 dias para negociar com os principais credores que você colocou aí. É um volume importante, mas a gente tem um vencimento aí para 2026 bastante importante, com um impacto significativo no caixa. Então, a gente ganha em 90 dias para trabalhar tanto a redistribuição dessa dívida, repactuar essa dívida, para que caiba dentro da operação do GPA o custo de carregamento da dívida junto com a geração de caixa. Efetivamente, do jeito que está hoje, a gente trabalha para pagar juros e ainda assim não dá conta. O caminho não seria positivo. Também acho muito positivo que esse momento a gente está falando basicamente de renegociação com os principais players do mercado financeiro. Nós estamos falando de Itaú, nós estamos falando de BTG, nós estamos falando de HSBC, são com os grandes bancos que têm muita experiência nesse tipo de repactuação, e eu acredito que isso vai sair, tem que sair muito positivo até o final desses 90 dias. Uhum. Eu quero aproveitar, então, a sua presença aí nos Estados Unidos para um evento de varejo, para tentar entender contigo, Paulo, os bastidores, qual que tem sido a reação de quem é realmente aí do setor em relação a essa recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar. Eu te pergunto isso porque, olha, logo nos primeiros negócios aqui no Brasil, hoje, no Ibovespa, as ações do Pão de Açúcar chegaram a bater 9% aqui de queda, agora diminuiu um pouco, mas ainda cai forte, mais de 5%, essa pelo menos é a reação aqui dos investidores, e é um papel que já vem acumulando perdas importantes, acho que por toda essa questão que você já vem explicando muito bem, sobre a questão do custo de carregamento da dívida, enfim. Mas qual que tem sido, então, a reação aí de bastidores, de quem está junto com você, com quem você já conversou sobre essa situação? É uma visão mais positiva? Olha, eu não posso dizer que é positiva. A expectativa aqui é que seja feito, sim, uma renegociação, reperfilar a dívida, que a gente chama, para que a gente possa diminuir o custo no curto prazo. Mas a pergunta que a gente faz é que modelo
que o GPA vai focar daqui para frente, né? Com que modelo ele vai se posicionar, qual é a estratégia de longo prazo? Porque ganhar esse fôlego, eu diria que o GPA vai ganhar um fôlego, é importante ganhar esse fôlego, mas a gente está olhando um mercado de varejo alimentar com margens comprimidas, né? O varejo alimentar já opera com margens comprimidas e a gente está numa fase de grande desafio. Então, a dúvida que se tem é se vai dar tempo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A busca da eficiência operacional, a busca, ou seja, aumentar a eficiência operacional e gerar caixa, e ao mesmo tempo entender qual é o novo modelo ou qual será o modelo que o GPA vai adotar daqui para frente. Uhum. Esse episódio agora, Ana Paula, indica que o varejo alimentar brasileiro está entrando em uma fase de reestruturação mais intensa, como você mesma falou, né? A gente sabe que é um setor que é muito pressionado, com margens mais apertadas, existe uma concorrência importante. O que isso revela para a gente agora sobre o setor nesse momento de varejo alimentar, pelo menos aqui do Brasil? O varejo alimentar vai entrar agora num perfil forte de controle de custos, de execução operacional, então, de reestruturação. São operações complexas, a gente está falando de operações com milhares e milhares de funcionários. É uma operação, e eu acho que isso é uma discussão também que está sendo colocada na mídia, que geram contingências trabalhistas e fiscais importantes, quer dizer, são operações que têm que ser muito bem geridas para que a gente não coloque em risco a operação. Então, o que a gente está vendo, sim, no geral, o varejo alimentar está se movimentando, mas o varejo alimentar está acostumado com isso, Débora, não é uma coisa nova. O momento que o GPA não é bom. Você vem do momento de troca de controle acionário, você tem um momento de conflito de sócios que foi carregado aí em 24 e 25, que vai se solucionar no final de 25. Então, você tem muitos pratinhos girando ao mesmo tempo. Os varejos que estão aí no mercado eu não diria com o mar mais calmo, mas com suas estruturas mais bem resolvidas, eles já enfrentaram esse tipo de desafio antes, né? Então, a gente está falando de eficiência na cadeia de logística, e eu estava ouvindo agora há pouco vocês falando sobre o aumento do custo do diesel, que impacta diretamente o custo do alimento e que diretamente vai para a gôndola como aumento de custo. Essas variáveis não são variáveis novas, né, para o mercado como um todo. O desafio do GPA é enfrentar tudo isso ao mesmo tempo. Uhum. Eu quero entrar um pouquinho mais sobre essa questão do GPA, um pouco de histórico, para poder, né, para quem está assistindo a gente, entender a complexidade dessa situação, porque para além desse conflito herdado aí dos sócios, que você muito bem pontuou para a gente, Ana Paula, como eu falava há pouco, a gente tem um mercado que é bastante competitivo nesse setor. Eu quero entender se, do teu ponto de vista, o GPA vinha perdendo espaço estratégico para concorrentes ou não, né? Ou se ele ainda consegue ter força da marca para recuperar relevância e isso talvez ser um gatilho importante nesse processo. Como que tu analisa isso? Essa é uma boa pergunta, porque o desafio do GPA é saber até onde vai o resgate do amor do público com a marca nessa história linda. O GPA tem a história do Brasil nas mãos, né? A gente está falando aí desde 1948, uma operação que caiu no coração do paulista, caiu no coração do brasileiro. Qual é o tamanho da força dessa marca para enfrentar o período que vem pela frente? Essa é uma dúvida. Eu acredito muito no GPA, eu acho que o GPA já passou por fases incríveis, já passou por crise na década de 90, foi feito turnaround com a Ability Diniz na década de 90, então a gente precisa conhecer toda essa história, né? Quem passou por congelamento de contas, enfim, fez uma abertura de capital, fez a sua expansão até 2010, fez um rearranjo entre a própria família lá atrás e depois entra o grupo, o Cassino, enfim, a história é muito longa e a história de superação é muito longa. Então, a gente tem que acreditar sim que o GPA vai sair melhor dessa crise do que ela entrou, né? Uhum. Em situações como essa, renegociação financeira ou mudanças de gestão
e na estratégia, o que pode ser mais importante do teu ponto de vista para poder a gente conseguir que a companhia tenha realmente sucesso nessa recuperação, Ana Paula? Ah, definitivamente a gente precisa colocar o caixa no lugar. Acho que esse é um grande desafio. Colocar o caixa no lugar significa colocar o custo da dívida no mesmo patamar, minimamente no mesmo patamar da minha geração de caixa, né? Porque a operação, isso eu acho muito importante falar, quando a gente tem uma operação cujo resultado é positivo, significa que a operação em si é viável. Tá? Então, a empresa já encontrou esse lucro operacional no ano passado, a empresa já fez um bom trabalho no final do ano passado, mas ela não conseguiu fazer repactuar o seu custo de dívida e reperfilar a sua dívida, né? Que é reestruturar ela para o longo prazo. Então, quando ela não faz isso para o longo prazo, ela trabalha com o curto prazo e aí a gente tem o que a gente chama de alavancagem. A alavancagem de curto prazo deles é muito alta. Ela praticamente dobrou, né, de um ano para o outro. Então, ela sai aí de 1,4, se eu não me engano, para 2 e pouco. Então, esse é o primeiro passo que tem que acontecer. Eu tenho que encaixar o custo dessa dívida, que é uma dívida que vem lá da expansão. Se a gente lembrar, alguns anos atrás, a gente teve todo o varejo com uma aposta muito grande na expansão. E quando a gente fala de expansão de varejo, significa um investimento numa loja, que são alguns milhões de reais, que vão dar um payback ali nos seus 5 a 10 anos. E quando o cenário muda abruptamente nesses 5 anos, eu preciso reencaixar tudo que eu fiz de investimento de expansão, que é grande parte dessa dívida que a gente tem hoje no varejo, é o custo dessa expansão. Eu preciso reorganizar esse custo no prazo que seja palatável para manter as operações. E a pergunta que todo mundo me faz tá bom, o IGPE vai fechar quantas lojas, né? Será que eles vão sair fechando loja? O que vai acontecer? Nesses exatos 90 dias, não acredito que vão sair fechando loja, mas vão ter que encontrar o seu modelo de negócio, vão ter que repensar o seu modelo estratégico, e aí é provável que algumas lojas que não deem esse resultado operacional sejam sim fechadas. Isso é natural da operação do varejo. Uhum. Bom, você já antecipou que seria realmente a minha próxima pergunta para você, Ana Paula, porque é inevitável, né? Se a parte da dívida vem justamente, né, dessa expansão, quanto que isso deve impactar nessa presença, principalmente de lojas físicas no Brasil? Ou se isso deve também representar uma mudança na estratégia para atender mais o perfil de cliente, do cliente brasileiro, do consumidor brasileiro, porque nos últimos anos a gente também tem visto avançar muito, principalmente nesse setor de varejo, esse modelo de atacarejo, que vai ganhando cada vez mais espaço, principalmente diante dessa questão de competitividade de preços. Então, talvez essa questão da linha mais premium, essa marca mais premium que busca atingir esse consumidor mais premium, pode ser um problema e pode correr risco agora de sofrer mudanças o Pão de Açúcar para ele conseguir uma estratégia diferente e ter sucesso agora nessa recuperação extrajudicial? Qualquer mudança de estratégia, ela não é definitivamente rapidamente implementada. Por isso que eu imagino que nesse curto prazo nós estamos falando muito mais em liquidez do que grandes impactos na estrutura. Mas você tem um ponto importante. Eu não posso estar com um minuto Pão de Açúcar no mesmo com estratégia de minuto, na estratégia de supermercado mais premium, com estratégia de atacarejo, todas elas juntas, nesse momento, em algum momento, eles vão ter que priorizar que modelo, que formato que a gente vai expandir, né? E qual é esse público. Mas eu te garanto que a turma que está ali na liderança tem isso na cabeça, sim, e vai escolher o seu caminho. O resultado desse caminho escolhido, sim, é provável que existam alguns fechamentos de loja, mas muito mais alinhado para um novo modelo estratégico do que alinhado à geração de caixa para cobrir resultado, enfim, desde que, obviamente, a gente saia dali a 90 dias com uma boa estrutura de capital, uma boa estrutura de endividamento.